Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Eduardo Fontes, trabalho com segurança dos alimentos e vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a questão de resíduos antimicrobianos em leite, tá? Antibióticos. Pessoal, não sei se vocês sabem, eu sempre gosto de falar nos treinamentos, fazer uma introdução breve de como surgiu os antibióticos, tá? Não sei se todo mundo conhece a historinha. O primeiro antibiótico surgiu quando um pesquisador, o Fleming, tá, em um hospital, tinha uma placa de microbiologia tradicional, tá, incontável com estafilococcus. Ele acabou esquecendo essa placa numa capela de exaustão, tá, de microbiologia, esqueceu essa placa e saiu de férias. Quando ele voltou, ele observou que em alguns locais dessa placa incontável tinha crescido alguns mofos, penicílios, tá? E onde havia crescido, os micro-organismos haviam morrido. Então, ele começou a estudar para descobrir o que tinha causado a morte daqueles micro-organismos, tá? Então, ele descobriu que aquele penicílio era capaz de produzir uma substância que matava bactérias, tá? Daí surgiu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina. Diversos estudos foram feitos, e eles descobriram que o produto excretado pelo penicílio era a penicilina, capaz de matar os micro-organismos, tá? Então eu gosto de frisar com vocês que o antibiótico foi uma das maiores descobertas que o ser humano já fez até hoje, tá? Por que eu gosto de frisar isso? Para deixar claro para vocês que o antibiótico não é um vilão. Ele é uma das melhores descobertas que o ser humano já fez, tá? Extremamente usado na medicina humana, tá? E da mesma forma, usado também na medicina veterinária, tá? Da mesma forma que nós temos doenças nos seres humanos, nós temos diversas doenças nos animais em gerais. Especificamente no mercado de laticínios, nós temos diversas doenças em vacas. Por exemplo, mastite, problemas em casco, onde muitas vezes o antibiótico precisa e deve ser usado para combater essas doenças. Caso essas doenças não sejam tratadas, muitas vezes as vacas podem vir a perder produção de leite, perder o teto em caso de mastite e vir até a morrer, porque não combateu aquela doença e a inflamação vai ficando séria, tá? Então o antibiótico é uma excelente ferramenta que nós temos hoje, tá? E daí, pessoal, qual que é o principal problema que nós temos hoje em receber um leite com antibiótico dentro do laticínio? Nós temos duas questões que são extremamente importantes, tá? A primeira delas é a questão tecnológica da coisa, tá? Por exemplo, nós sabemos aí nos laticínios a fabricação, por exemplo, de queijos, de iogurte, onde nós usamos fermentos láticos, tá? Para quê? Para dar a característica daquele produto que a gente quer, o aroma do produto que a gente quer, todas as condições daquele produto específico que vocês desenvolveram em suas pesquisas de desenvolvimento de produto, tá? Lembra que eu falei com vocês, esses fermentos láticos nada mais são do que bactérias láticas, tá? Que produzem compostos aromáticos para dar essas características. Então, pessoal, se eu recebo na nossa planta um leite contendo antibióticos e uso ele na fabricação de alguns derivados, como eu já disse, o iogurte, queijos, onde eu vou usar fermentos láticos, que são bactérias láticas, muitas vezes essas bactérias são mortas devido à presença de antibióticos no leite, tá? Então aí eu vou ter uma série de problemas. Posso dar exemplo aqui para vocês aí, questão de pH de filagem de mussarela. A gente às vezes fabrica mussarela, deixa a mussarela lá no tanque por horas e horas esperando para atingir o pH de filagem, e muitas vezes esse pH de filagem a gente não consegue atingir porque o fermento não estava na concentração ideal para baixar o pH para a gente poder filar, tá? A gente acaba tendo que filar com um pH um pouco mais alto, e daí a gente tem perda de rendimento, o famoso soro leitoso que sai da água de filagem e tudo mais. Outro exemplo, por exemplo, a fabricação de iogurtes. Nós temos lá, a gente tem o tanque, coloca-se os fermentos para fermentação do iogurte, e aí uma fermentação onde eu tenho que aguardar de 6 a 8 horas, eu acabo tendo que aguardar 12, 14 horas para formar a coalhada, e mesmo assim, quando eu vou formar a coalhada, não está uma coalhada muito firme, onde eu tenho diversas perdas, tá? Então, isso são questões tecnológicas que a presença do antibiótico pode ocasionar, tá? Outra questão, pessoal, que é extremamente importante é a questão de segurança dos alimentos.
Todo mundo sabe hoje, para você usar antibiótico, recomenda-se que você procure o médico, tenha uma receita médica e só use antibiótico que seja recomendado. Então, se você está tomando um leite contendo antibiótico, você pode ter diversos problemas para a saúde. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que são alérgicas a alguns tipos de medicamentos, e aí essas pessoas tomam esse leite contendo antibiótico, podem ter reações, pode ter urticárias e problemas de saúde. Porém, nós temos algumas barreiras para bloquear esse leite, para que esse leite não entre dentro do nosso laticínio. Tá? São os testes que nós conhecemos como testes de triagem comercial. Tá? São testes seguros, extremamente seguros, de acordo com os limites exigidos, de fácil uso, onde nós conseguimos detectar a presença ou a ausência do antibiótico no leite. Caso ele esteja presente, nós temos que, por legislação, descaracterizar o produto e eliminá-lo em estações de tratamento de efluente ou em empresas especializadas para eliminação desse tipo de resíduo. Tá? Caso seja negativo, a gente está apto a receber o leite e trabalhar com ele em nossas plantas, produzindo os derivados e leites in natura. Tá ok? Pessoal, em relação a esse assunto, eu gostaria de aproveitar o momento e comentar com vocês das novas legislações que estão entrando em vigor. Tá? Vocês sabem que foi publicada agora em novembro duas novas normativas, a IN 76 e a IN 77, que atualizou o regulamento técnico de qualidade de leite cru. Tá? Então existem diversos assuntos em relação às análises que nós temos que fazer e existem pontos que dizem respeito às questões da presença dos antibióticos. Tá? Alguns pontos importantes dessa legislação, pessoal. Antigamente existia na legislação, as empresas eram obrigadas, por exemplo, a fazer análise por compartimento no caminhão. Então recebia um caminhão lá na plataforma, esse caminhão porventura tinha 3 compartimentos, 3 bocas, como é comumente falado, nós éramos obrigados a fazer uma análise para cada compartimento. Tá? Agora não mais, você tem a permissão de fazer uma análise por caminhão. Você vai pegar uma proporção de acordo com o volume de cada compartimento, fazer uma amostra composta e analisar para saber se tem a presença ou ausência de antibiótico ali naquele leite, para poder receber ou rejeitar. Ok? Então essa é uma das mudanças. Tá? Outra coisa importante que surgiu também, que eu acho que é de interesse para as pessoas, é que hoje em dia as empresas vão ter que, já eram enviadas mensalmente, uma amostra de cada produtor de leite registrado no laticínio para a RBQL, para fazer diversas análises físico-químicas e microbiológicas. Tá? As análises de antibiótico passaram a ser incluídas nesse programa. Então, mensalmente será feita a análise de resíduos antimicrobianos, antibióticos, em cada amostra de leite de produtor. Tá? Então, as empresas também vão começar a ser responsáveis pelo uso de antibióticos no campo, e vai ter que fazer alguns monitoramentos e algumas pesquisas e levar essas ideias, essas mensagens aos produtores de leite. Tá? E a informação mais importante, que eu acho que é de maior interesse de todos envolvidos, é a questão dos testes a serem usados em relação a detecções de antibióticos. Hoje em dia, pessoal, é muito comum vermos, praticamente 90% das empresas hoje fazem a análise do famoso que a gente chama de teste duplo. Tá? É um teste comumente usado que detecta o beta-lactâmicos e tetraciclina. Pessoal, não sei se vocês sabem, todos têm essa informação, mas os antibióticos são divididos em grupos. Tá? Nós temos diversos grupos de antibióticos. Por exemplo, nós temos o grupo dos beta-lactâmicos, onde nós temos algumas drogas conhecidas nesse grupo, são amoxicilina, penicilina, ceftiofur, uma droga que é colocada como descarte zero, mas devido aos metabólitos gerados, esse descarte não é zero, você vai continuar tendo presença do antibiótico em leite, tá? São capazes de serem identificadas pelos testes. Nós temos o grupo das tetraciclinas, onde temos a oxitetraciclina, clortetraciclina. Temos o grupo de sulfonamidas, que são a sulfadoxina, sulfametazina. Temos quinolonas, onde tem uma droga enrofloxacina, que é uma droga extremamente usada hoje no Brasil. Temos o grupo dos aminoglicosídeos, onde nós temos a gentamicina, streptomicina.
temos os macrolídeos com a eritromicina e temos os grupos dos anfenicóis com clonafenicol, também bastante usado, que é uma droga que não seria nem permitida para a vaca de produção de leite. Tá ok? Então, pessoal, nós temos diversos grupos e dentro da legislação, que eu acho que ela está muito bem linkada aos programas de APPCC que nós temos vigentes hoje no Brasil, tá? Onde na legislação, o que ela preconiza? Tá? Que as empresas terão que fazer um estudo de drogas em sua bacia leiteira para identificar quais são as drogas de maior incidência, com uma frequência pré-estabelecida em seu programa de autocontrole. Então, você vai fazer esse estudo e, ao longo de tempos em tempos, determinado seu programa de autocontrole, você vai identificar quais são os 2 principais grupos daquele que eu falei, que são os mais incidentes. E vai passar a fazer a análise desses 2 grupos. Não mais simplesmente beta e teta, teste duplo. Por qual razão? Se às vezes você não recebe beta-lactâmicos com tanta frequência. Então você vai fazer um programa de estudo de drogas, definido em seu programa de autocontrole, e vai verificar quais são as drogas mais incidentes e passar a analisar 2 em sua rotina. Ok? E esse programa essa legislação está muito bem alinhada com o programa PPCC, pessoal. Porque a análise de antibiótico, vocês sabem que é a única barreira que nós temos hoje no laticínio para impedir a entrada do perigo químico antibiótico. Então é através da análise que você vai identificar se temos a presença ou ausência do antibiótico para bloquear a entrada do leite. Tá? Então dentro do plano APPCC, o perigo é antibiótico e não beta e tetra, como é muitas vezes usado pelas indústrias de laticínio. Os antibióticos causam os mesmos problemas, todos eles, igual eu falei lá no início da nossa apresentação. Então ele causa diversos problemas. Por que você vai analisar somente beta e tetra? E se você tem uma quinolonas e você tem uma sulfonamida? Então isso está muito ligado com a PPCC e com a segurança dos alimentos. Tá? Por quê? É a maneira que realmente nós temos que evitar que aquele perigo entre para dentro da indústria, que nós, profissionais do mercado de alimentos, que temos que ter consciência, não podemos deixar que o produto que vai chegar aos nossos consumidores chegue com a presença de algum resíduo veterinário que pode causar diversos problemas para a saúde. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês. Agradeço a atenção de todos, espero ter atingido os objetivos, que vocês possam ter enriquecido um pouquinho o conhecimento de vocês com essa apresentação. Grande abraço.